Olá pessoal, eu me chamo Bruno Murussi, sou produtor e arte educador. Hoje trabalho no Instituto Cultural em Cena e estamos aqui para falar um pouco sobre produção cultural. Como é produzir, o que a gente pode fazer nesses momentos de pandemia, como é que a gente pode produzir em home office da nossa casa e quando tudo isso passar, como será produzir pós-pandemia, né? Quais serão os desafios que nós teremos no mundo pós-pandêmico, como estão dizendo por aí? Quais serão os cuidados que a gente terá que tomar com o nosso público, com a nossa equipe de produção, com os nossos artistas? E tudo isso nós iremos falar um pouco aqui na nossa oficina de produção cultural. Eu sou Bruno Murussi, eu tenho 34 anos, sou do Rio de Janeiro e desde 2007 estou à frente de companhias e grupos fazendo produção. Em 2010 eu fiz o meu registro junto ao SATED e desde então desenvolvo esse trabalho registrado, né? Sendo considerado profissional nesta área de produção cultural. Durante esses anos tive uma experiência bem vasta em grandes empresas do nosso país e também fora dele. Então é um prazer poder dividir e compartilhar um pouco do que eu tenho dessa vivência de produção cultural e artística com vocês que estão aí em casa e vão nos acompanhar nesse nosso projeto. Essa atividade que nós vamos realizar agora, ela está sendo realizada através da Lei de Emergência à Cultura, a Lei Aldir Blanc, daqui da cidade de Teófilo Otoni, do estado de Minas Gerais. Então, assim, para a gente começar a nossa oficina, é preciso nós entendermos alguns conceitos, né? E aí aquela velha pergunta, Bruno, o que eu preciso fazer para ser um produtor? O que você precisa é ter uma vontade muito grande de trabalhar. Produzir nada mais é do que você organizar, planejar um evento, uma ação, uma atividade, e aí você ter essa possibilidade de você separar todas as etapas desse processo. Nós iremos ver de forma técnica aqui nessa oficina como a gente pode fazer isso, quais são as ferramentas que nos ajudam hoje a desenvolver essas etapas de produção, mas antes vamos aos conceitos. E aí eu preciso que vocês entendam o que é a cultura. Cultura é o conjunto que inclui conhecimento, arte, crença, lei, moral, costumes e todos os hábitos e também as aptidões adquiridas pelo ser humano, e não somente pela família, como também por fazer parte de uma sociedade do qual ele é membro. O que é cultura, né? Hoje se discute muito a questão do aculturalismo, a questão do etnocentrismo cultural, né? Aquela questão onde as pessoas acham que a sua cultura é uma cultura predominante, e a gente precisa falar muito também sobre o relativismo, né? A gente só pode falar de uma cultura quando nós estamos inseridas dentro dela, ou quando nós estamos tendo uma visão completamente ampla, né? Sem julgamentos, sem preconceitos, porque cada região, né, desse nosso país, do mundo, tem a sua cultura, tem os seus valores, suas leis, suas morais, seus costumes. Então é importante, quando a gente trata desse conceito, a gente ter esse olhar mais aberto sobre o que é cultura. E cultura, muita gente fala assim, cultura é só o fazer artístico, o teatro, a dança, o circo, a música, o cinema, a gastronomia, a moda, e isso está muito além. Né? O fazer artístico está muito além, está enraizado lá nos nossos costumes, nas nossas tradições, e é isso que vai se desenvolvendo ao longo da história, onde nós chegamos até esse ponto onde a gente está hoje, né? E muitas coisas que vão se desdobrando e se desenvolvendo à frente disso. Então, só para vocês lembrarem, ter firme esse conceito de cultura. Aí vem aquela questão, funk é cultura? Funk é cultura, porque ele inclui todas essas atribuições que eu coloquei para vocês, arte, costumes, moral, hábito, tudo que eles desenvolvem ali em comunidade, tudo que eles adquirem ali por meio daquelas pessoas, é a cultura daquele
povo, é a cultura das pessoas daquela região, daquele local. Então o funk é sim cultura, o funk cada vez mais tem chegado em outros lugares do nosso país. Eu sempre trago essa questão para vocês porque existe uma discussão, o que é cultura popular, o que é cultura erudita, aonde essas duas terminologias se encaixam, esses dois conceitos se encaixam dentro da nossa realidade, né, do nosso país, de Brasil, né? Enfim, é uma pluralidade, e desde o momento que a gente entende essa pluralidade cultural que o nosso país tem, desde a nossa miscigenação até todas as questões tradicionais, né, dos nossos povos originários e da nossa cultura popular, a gente consegue abrir um pouco mais esse olhar e ter um pouco mais de visão quanto a isso. E aí, agora que a gente falou sobre o que é cultura, a gente entende um pouco melhor o que é cultura, eu trago para vocês o que é produção cultural. Produção cultural é a atividade profissional que gerencia a organização de eventos culturais ou a produção de bens culturais. Mas, Bruni, qual a diferença de eventos culturais para bens culturais? Eu posso ter um evento, uma festa de um padroeiro, eu posso, como é comum aqui na nossa região, eu posso ter uma atividade de uma data comemorativa, mas eu também posso ter a produção de um bem cultural, né? O lançamento de um livro, eu posso ter o lançamento de novos autores. Então, existem também os bens imateriais, que é aquilo que não é palpável, a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Então, essa é a diferença de um bem cultural. Vamos pensar nessa nossa realidade aqui do Vale do Mucuri, em Minas Gerais, da primeira praça de uma cidade do interior, né, onde foi colocada a pedra fundamental dessa cidade. Foi a partir dessa praça que a cidade começou a se desenvolver, né, as ruas ao redor, os casarios, né, e ela é uma cidade como é hoje. Então, aquela praça ela pode ser considerada um bem cultural, né, porque foi a partir dali que as pessoas desenvolveram todas as suas tradições, todos os seus costumes, e aí pode estar a diferença entre um evento cultural e um bem cultural. E aí, quem é o produtor, né? Quem é o profissional que exerce essa função central? O produtor é o cara que, eu costumo muito dizer, a questão do que está no nosso interior, né? Se nasce produtor? Sim, se nasce produtor, né? Você pode ter já essa questão da organização, do planejamento já muito intrínseca dentro do seu eu, mas pode se tornar um produtor sem a menor sombra de dúvidas, né? Nós temos hoje muitas formas de desenvolver essas aptidões, né? Com esses cursos online, com cursos em espaços físicos, né? Espaços de cultura, centros culturais, onde você pode cada vez mais trazer conhecimento para essa sua jornada como produtor cultural. Eu costumo dizer que o produtor ele não se faz de um dia para o outro. É uma soma de experiências durante essa jornada, né? Eu não sou o produtor por conta desse tempo que eu tenho de carreira, desse tempo que eu tenho de produção. É claro que os lugares por onde eu passei, os trabalhos que eu desenvolvi, me dá uma bagagem, né, de experiência que eu consigo ter um pouco mais de trato e jeito para desenvolver as produções que eu desenvolvo hoje. Porém, isso não é tudo. Isso não é tudo. Eu consigo aprender cada vez mais em situações diferentes, com pessoas diferentes, em projetos diferentes. Então, o fato de ser produtor é uma atividade contínua, né? Você vai crescendo de forma continuada. Eu costumo dizer que ser produtor é uma profissão que nos permite avançar cada vez mais. Assim como tantas outras profissões, onde você precisa se especializar, você precisa adquirir cada vez mais conhecimento, e a sua experiência conta muito. Então,
eu penso que cada vez mais nós precisamos estar abertos às novas experiências e às novas situações e principalmente, né? A gente vai chegar ali um pouco mais à frente para falar do perfil de um produtor, mas eu já vou lançar aqui para vocês: cordialidade. Um produtor cordial. Cordialidade não quer dizer que esse produtor ele precisa não ser firme, não precisa ter firmeza. Sim, o produtor precisa ser firme, mas ele pode fazer isso com educação, com um sorriso no rosto, sendo cordial com as pessoas. Mas, Bruni, aonde um produtor atua, né? Aonde esse produtor ele vai trabalhar? Ele pode atuar na área de planejamento, ele pode atuar na área de gestão cultural, ele pode estabelecer as metas e estratégias para o fomento e a produção da cultura. Na verdade, esse é o grande papel do produtor executivo, né? Esse trabalho mais de mesa, esse trabalho mais de computador, onde ele vai planejar, onde ele vai traçar esses cronogramas, vai fazer seus orçamentos, ele vai fazer do planejamento a gestão cultural, né? Então esse é mais um perfil de um produtor executivo, mas nós vamos ver que a produção cultural ela se ramifica em várias outras seções, em vários outros segmentos, porque a arte ela é muito ampla, né? Então existe produtor para vários segmentos desses, aonde a arte pode alcançar. Então, pensando nessa questão do início, né, do que esse produtor ele precisa ter em mente, da onde ele pode atuar, é principalmente nessas questões de planejamento, gestão e controle ali desse fluxo de trabalho, fluxo de pessoas, porque o produtor ele pode trabalhar sozinho ou pode trabalhar com a sua equipe, né? E aí, nessa promoção da cultura, ela pode ser a nível público ou privado. E aí como é que é isso, né? Quando é a nível público são esses editais que nós acessamos, municipais, estaduais e federais, quando a gente tem esse fomento, né, de verba pública para a gente desenvolver as nossas atividades. Eu só fui tomar conhecimento dentro da minha carreira, não tomar conhecimento, né? Eu já conhecia, mas eu falo trabalhar efetivamente com verba pública quando eu cheguei em 2016 no Instituto Cultural em Cena, aqui em Teófilo Otoni, que é, né, um instituto cultural que desenvolve trabalhos na cultura e no social através das leis de incentivo, né, dos recursos de editais. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar e me desenvolver mais nessa área que eu não conhecia muito. Porque desde 2010, de 2007 a 2009, eu trabalhei como produtor independente numa companhia de dança no Rio de Janeiro. Então a gente fazia essa produção muito independente, com recursos próprios, ia muito para festivais de dança, para angariar fundos, né, ter verba e recurso para próximas produções. E aí em 2010 eu tenho a possibilidade de ir para uma empresa privada em Santa Catarina, o Parque Beto Carreiro World, que é onde eu tive a oportunidade de aprender muita coisa dessa máquina que é a produção cultural. Lá a gente trabalhava com cerca de 7 a 8 produtores, cada um designado para o seu show, né, para a sua atividade, mas todos ali em conjuntos na sala de produção, falando, né, de várias possibilidades de se produzir. E aí é importante também a gente entender, eu vou falar muito aqui nessa oficina, a diferença das regionalidades, né? Hoje nós estamos aqui no Vale do Mucuri, uma região de interior. Eu costumo não utilizar muito a palavra eixo cultural, que eu utilizava antigamente, porque eixo cultural é onde se tem pessoas desenvolvendo arte e cultura, para a gente tirar um pouco essa ideia dos grandes centros e de interior, dizer que o interior não tem cultura. Imagina, o interior de Fronteira dos Vales tem cultura, o interior de Tarantim, na Bahia, tem cultura, Indaiá, lá em Santa Catarina, tem cultura. Enfim, vários lugares do nosso país têm cultura. O que a gente precisa entender um pouco que o eixo cultural é onde se faz cultura, onde se tem esse polo cultural. Para a gente desmistificar essa questão dos grandes centros, das capitais, achar que só ali tem cultura.
né? Não, tem muitos centros culturais, tem muitos grupos e companhias que estão aí arduamente conseguindo trabalhar. E aí deixa eu voltar para o nosso ponto principal, que era falar dessa diferença, né? Então, quando eu vou para Santa Catarina, eu vou trabalhar com uma empresa privada de cultura, né? Uma empresa que tem os seus recursos próprios para investir em novos projetos, em novas ações, em novos eventos. Essa é a diferença de nível público para o nível privado. Quando você vai fazer um evento e você tem uma empresa que injeta dinheiro nessa sua produção, né? Não depende de editais e fomentos públicos em esfera federal, em esfera estadual ou municipal. E aí lá atrás eu falei para vocês que existe uma ramificação muito grande na atuação desses produtores dentro da produção cultural, né? Dentro desse trabalho de gestão, de planejamento. E lá também nós encontramos uma cadeia hierárquica, né? Para esse trabalho ficar mais dividido dentro dos seus segmentos. E aí, quando eu chego aqui em Teófilo Otoni, eu venho para cá para dar essa oficina de produção cultural, né? Eu pego toda essa expertise e experiência desses anos de trabalho em grandes empresas de entretenimento, de arte e cultura, e resolvo fazer um apanhado do que eu aprendi e trago para cá, para o Instituto Cultural em Cena, essa oficina para os profissionais do Instituto Cultural em Cena. Dali nasce um outro projeto, um projeto chamado Projeto Laicá. O André, que é diretor executivo do Instituto Cultural em Cena, ele começa a sentir a dificuldade de contratar artistas da nossa região, do Vale do Mucuri, do Vale do Jequitinhonha, porque esses profissionais eles não estão formalizados, eles não têm empresas, né? Então tem essa dificuldade da burocracia dos editais, principalmente, que nos oferece esses recursos públicos, da prestação de contas. Porque geralmente você precisa ter nota fiscal, muitos editais não permitem, né, um recibo simples. Então a gente precisou pensar num projeto em que nós pudéssemos ir em algumas cidades, reunir esses artistas e passar essa oficina de formação, passar também como eles poderiam escrever os seus próprios projetos dentro das suas realidades, da sua cidade, da sua região, e também mostrar para eles, junto aos parceiros, né? E aí entrou uma parceria muito bacana do Sebrae, daqui de Minas Gerais, que possibilitou a eles entenderem, né, como é que eles poderiam adentrar esse mundo de ser MEI, né, de ser um microempreendedor. E aí esse artista, né, ele pode desenvolver melhor o seu trabalho, gerar notas, né, emitir notas fiscais, para que ele possa acessar outros lugares, né? Senão a gente ficaria sempre naquela questão, eu sou artista, mas eu não consigo avançar, eu tenho o meu artesanato, mas eu não consigo vender, eu não consigo fazer uma exposição, porque eu não estou formalizado. Então, esse projeto Laicá, ele veio com essa ideia de levar essa profissionalização para as regiões daqui do Vale do Mucuri, do Vale do Jequitinhonha. E aí veio a pandemia e a gente espera que logo que tudo isso passar, a gente consiga retornar essas atividades, ganhando outros espaços, né, outras regiões e outros vales daqui de Minas Gerais e outros estados também do nosso país. Mas vamos voltar. Eu entrei nesse assunto do Laicá para dizer para vocês que existe uma diferença muito grande a nível de proporção do seu trabalho, do trabalho que o produtor vai estar desenvolvendo. Qual é o tamanho desse evento? Qual é o tamanho dessa ação? Quanto maior a ação, maior tem que ser a sua equipe, né? Você tem que contar com mais produtores. Vou colocar aqui uns exemplos para vocês de grandes produções. Lá no Beto Carreiro, cada show tem um produtor. Um produtor geralmente tem um assistente de produção, né, que vai auxiliar ali no desenvolvimento dos trabalhos. E aí é um show fixo que acontece ali durante o ano todo. Mas eu tive a oportunidade de trabalhar na produção das Olimpíadas Rio 2016, no Rio de Janeiro. Então ali existia milhares de produtores para as diversas áreas, né? Então eu tenho desde o produtor master,
que é quem detém todas as ações do projeto, de planejamento, de gestão. E depois eu tenho o produtor executivo, que é quem vai pegar já essas demandas, já separadas, e vai delegar para cada área. Você imagina a estrutura que é uma produção de um evento esportivo e cultural e social e gastronômico, porque atinge várias áreas, acontecendo numa cidade como o Rio de Janeiro. Então são vários segmentos e áreas específicas que esse produtor atua, né? Então esse produtor executivo, dependendo do lugar que ele estava desenvolvendo as suas atividades, o crachá dele era desse tamanho. Olha a diferença. O dele era desse tamanho, o nosso era esse aqui. Eu trabalhei na produção como anfitrião, então eu recebia os turistas, né, os visitantes nos campos de prova, né? Então quem trabalhava ali precisava falar 2, 3 línguas, né? No meu caso foi o português e o espanhol. Eu recebia os latinos, né, que precisavam de alguma informação para acesso de prova. Olha o tamanho do meu crachá. Enquanto o produtor executivo tinha um crachá desse tamanho, com todas as cores de locais de acesso que ele tinha e quais eram as áreas que ele conseguia segmentar e resolver alguns problemas dentro desse espaço que ele tinha naquele campo de prova. Sem contar os eventos culturais que aconteciam fora dos campos de prova, né? Como foi o caso do Porto Maravilha, que desenvolvia shows e ações culturais assim que os jogos acabassem, né? As pessoas saíam dos campos de prova e iam para esse espaço para poder se divertir para o outro dia. Então, assim, é muito diferente, né? Mas aí qual é a realidade que eu trago para cá, para o Vale do Mucuri? Você pensa produzir uma feira do livro numa praça, a Praça Germânica aqui de Teófilo Otoni. Eu preciso de muitos produtores? Depende do tamanho dessa minha ação. Essa ação ela vai durar um dia, né? Depende também do tamanho do recurso que eu tenho, porque quanto mais pessoas nesse projeto, melhor. O trabalho ele vai ficar mais dividido. Eu tenho uma pessoa para o planejamento, eu tenho uma pessoa para a execução, eu tenho uma pessoa para buscar documentos, eu tenho uma pessoa que pode trabalhar o nosso visual. A gente vai ver isso aqui um pouquinho mais para frente, mas eu preciso ter tudo isso muito bem dividido. Ou eu posso produzir também tudo isso sozinho, né? Mas eu vou ter mais trabalho, eu não vou estar envolvendo tantas pessoas. Isso é uma coisa que a gente precisa pensar muito hoje em dia, né? Poxa, quantas pessoas estão envolvidas nesse trabalho? Quantos trabalhos diretos e indiretos eu estou gerando com esse processo, né? Com esse projeto? Então tudo isso tem que ser visto hoje num projeto. A questão da sustentabilidade, a questão de quantas pessoas estão envolvidas, né? A questão que eu costumo falar muito do gênero dentro da produção, a questão racial. Tem trabalhos que você vai desenvolver que você não vê negros trabalhando, você não vê a comunidade LGBTQIA+, você não vê corpos trans trabalhando dentro das produções, né? Algumas estão mais à frente do que outras, né? A gente sabe que existe produções e eventos muito elitizados em determinadas regiões do nosso país. Eu já trabalhei em algumas e o sentimento é um sentimento muito ruim, porque principalmente quando eu estou no Rio de Janeiro, eu moro na Baixada Fluminense, meus pais moram na Baixada Fluminense, né? No alto de um morro, na cidade de São João de Meriti, e aí eu preciso sair de casa às 5 da manhã, pegar ônibus, pegar metrô, para chegar até onde tem esses eventos, onde a configuração de pessoas é completamente diferente. Pessoas que estão ali na Zona Sul, estão na Zona Oeste, na Barra da Tijuca, estão no centro. Então é um outro universo, né? É um outro universo. Então a gente precisa democratizar mais também esses acessos de profissionais nas produções. Só assim a gente vai conseguir um trabalho mais justo, um trabalho que chegue a todos, né? Não seja um trabalho que esteja segregando pessoas. E aí deixa eu continuar aqui, porque eu vou elucidar, eu vou trazer para vocês esses exemplos com
recortes dessa trajetória, recortes dessa história, que a gente consegue ilustrar para vocês melhor sobre esse tema que a gente está abordando. Depois do produtor executivo, né, que é essa pessoa que vai ter mais essa função o nome já fala, né, da execução, produtor executivo, produtor de execução. O produtor master, ele planeja, ele faz a gestão, ele organiza, e o produtor executivo, ele põe a mão na massa. E aí também, se o trabalho for muito grande, se a produção for muito grande, ele pode ter outros segmentos de produção, né? Que nesse caso vem a ser o diretor de produção. Esse diretor de produção, ele pode ficar responsável pelo financeiro, pelo jurídico, pelas planilhas, pelos orçamentos, pela compra de materiais, entendeu? Então esse diretor de produção, ele cuida mais ou menos do din-din, dos recursos, né? Do que a gente tem de aporte financeiro, como a gente costuma dizer. Às vezes a gente tem algumas chamadas para trabalho e a pessoa fala assim, a pessoa já não quer mais falar que não tem cachê, né? Geralmente você chega nos lugares e você já pergunta, tem cachê esse trabalho? A pessoa fala assim, não tem cachê. Então hoje as pessoas estão falando assim, é um trabalho sem aporte financeiro, entende? Está muito nessa questão agora de as pessoas debaterem, né, os artistas debaterem, principalmente nas capitais, onde se tem muito teste acontecendo antes da pandemia, né, agora menos, os artistas estavam pedindo cachê teste, porque era um tempo que ele tinha que sair da casa dele, pagar passagem, chegar até o local da audição, do teste, aí ficava ali o dia todo esperando, tinha lanche, e aí vou fazer esse retorno, às vezes almoço, e fazer esse retorno todo para casa é um custo. Então os artistas fizeram uma campanha solicitando um cachê teste, que houvesse um cachê mínimo para que eles estivessem ali e arcassem com esse custo de transporte, né, de translado deles da casa até o local, e um custo mínimo para alimentação também, que é muito importante. Depois desse diretor de produção, nós temos o coordenador de produção. Quem é o coordenador de produção? Geralmente, quem é que vai coordenar as equipes de produção, né? Quem vai coordenar os produtores. E isso, voltando a lembrar para vocês, quando eu estou num evento de grande porte, nesse momento aqui eu estou utilizando essas grandes feiras de marketing. Eu estou usando o exemplo aqui da Rio 2016, né, as Olimpíadas 2016. Também é um evento que a gente pode trazer aqui, como o Rock in Rio, o Lollapalooza, o Carnaval Carioca e Paulista, o Natal Luz de Gramado, o desfile do Boi Caprichoso e Garantido, lá do Amazonas. Então, assim, a grande festa de São João de Campina Grande. Estou ilustrando para vocês aqui vários eventos e ações macros que nós temos aqui no nosso país e que depende dessa cadeia hierárquica, depende dessa cadeia de profissionais e aonde está cada um, o que cada um faz, né? O coordenador de produção, ele vai coordenar o trabalho desses outros produtores que vão estar ligados às suas equipes, vão estar ligados, né, aos seus segmentos. Um produtor de figurino, ele vai estar ali ligado completamente, né, em contato com o figurinista, que vai estar desenvolvendo a criação, né, de visual também dessa ação. E aí a gente chega no produtor, que pode estar, né, pode estar nessa linha, junto com todos esses produtores, ou pode ser ele somente, ele pode estar fazendo tudo sozinho, né? Nesse momento de projetos da Lei Aldir Blanc, muitos profissionais estão produzindo seus próprios trabalhos. Então ele vai fazer o planejamento, porque ele já escreveu o projeto, né? Enviou o projeto, fez o cadastro tudo direitinho, vai gerenciar o aporte financeiro, vai gerenciar esse recurso, esse dinheiro que chegou para ele desenvolver o projeto, e aí ele vai contratar outros profissionais que ele pode trazer, né? Depende do que ele escreveu no projeto dele. Então tudo isso ele está gerindo sozinho.
né? Então, o produtor ele pode ter essa cadeia de profissionais junto com ele, ou ele pode estar sozinho, tendo só um assistente de direção. Quem é o assistente de direção? É quem dá suporte para esse produtor, né? Se o produtor ele está sozinho e ele não tem essa cadeia de profissionais acima dele, o coordenador de produção, ele não tem o diretor de produção, o produtor executivo e nem o produtor master, só existe ele, sempre é de bom tom que ele tenha uma pessoa para que possa auxiliar, que aí ele vai fazer esse trabalho mais de gestão, e o assistente de produção, sob o olhar dele, vai fazer esse trabalho de execução do projeto, né? Porque o projeto é muito mais que isso. Agora aqui para frente a gente vai falar um pouco sobre as etapas da produção, o que acontece em cada etapa. E aí é muito importante você ter uma pessoa que esteja trabalhando com você para você não se sobrecarregar, né? Então, o assistente de produção é aquele profissional que está aprendendo. Eu mesmo, antes de ser produtor, né, lá em Santa Catarina, eu fui assistente de produção, é onde você consegue aprender todas as ferramentas, os macetes, o que fazer, o que não fazer, lidar com aquela questão do risco, né? Nossa, eu perdi o nome aqui. Gestão de crise. Quando nós somos assistentes de produção, é muito bacana porque você está trabalhando ao lado de um produtor e às vezes ele precisa gerenciar uma crise. O que é uma crise? É um problema dentro dessa sua produção e ele precisa ter ali ferramentas que ele consiga descobrir como ele vai driblar aquilo, né? Como é que ele vai passar por aquele obstáculo, como é que ele vai gerenciar aquela crise. O assistente de produção, ele está ali e ele pode estar sugando tudo que aquele produtor que está à frente daquele trabalho vai fazer para conseguir contornar aquele problema. E isso traz muita experiência para a gente. Porque naquele momento a gente não tem uma responsabilidade tão grande, mas a gente tem que se mostrar disponível para esse produtor para ajudar ele a contornar esse problema. Porque, eu sou assistente de produção, meu produtor que vai resolver isso aí agora, isso não é da minha alçada, eu não tenho nada a ver com isso. O que ele mandar eu fazer, eu faço. E aí quando a gente for falar sobre o perfil desse produtor, desse assistente de produção, vocês vão ver quais são as qualidades, né, que esse profissional precisa ter para que facilite esse trabalho dentro da produção. Então, o assistente de produção junto ao produtor é muito importante. E você que está querendo ser produtor, comece como assistente de produção. Começa como assistente de produção, que você vai ter a possibilidade de aprender muito. Todas as produções que eu vou desenvolver, eu sempre peço alguém para estar comigo. Ou alguém que tenha vontade de trabalhar e queira aprender algo novo, alguém que já é assistente de produção, alguém que é estagiário em eventos de arte, universitários, enfim. Eu sempre quero ter alguém para que a gente possa trabalhar aprendendo, né? É um caminho que a gente precisa fazer, porque nós não seremos para sempre, nós precisamos entender isso. Outras pessoas virão após a nossa passagem por aqui, isso é fato, né? Então eu vou desenvolver artes, né, por esses lugares onde eu já passei, não vou deixar ninguém fazendo esse trabalho junto comigo. Não, gente, a gente precisa carregar, né? A gente precisa nos encher desse sentimento de que outras pessoas também precisam trabalhar, precisam se profissionalizar e que nós não somos únicos, né? Existem outras pessoas trabalhando no nosso bairro, na nossa cidade, na nossa região. E a gente precisa profissionalizar essas pessoas passando um pouco da nossa experiência. E aí vem aquela grande questão, mas é produtor de quê? Lá no início do nosso vídeo, da nossa oficina, eu trago para vocês que existe uma segmentação enorme dentro das áreas artísticas, né? Quais são as áreas artísticas? Nossa, diversas. Artes plásticas, artes cênicas, que engloba música, teatro, dança, circo. E aí eu também tenho as segmentações, eu tenho a TV, eu tenho o cinema, eu tenho o rádio, tem a gastronomia, tem a moda, enfim, tem artesanato. Hoje,
eu tenho já as produções de conteúdo, que é o que a gente está fazendo aqui, levando essa oficina pela internet. Então, assim, tudo que se produz na internet já tem se discutido hoje se é arte ou não, né? Essas plataformas, essas performances virtuais, seja performances artísticas ou performances construtivas para levar oficinas, levar cursos, coisa que todo mundo fez em 2020, né? Quem não entrou num curso online, numa oficina, para passar esse tempo ocioso, para aprender mais coisas? E aí faz aquela grande pergunta, né? Produtor de quê? Eu vou entrar num assunto agora que é muito engraçado, que eu sempre trabalhei essa questão bilíngue dentro da nossa profissão, tá? E aí existe uma corrente na internet que vem para propor uma outra coisa, né? Ah, tá, para que ficar utilizando termos em inglês se nós estamos aqui no Brasil? Será que isso permite a acessibilidade? Eu falo, olha, eu acho que tudo é uma construção. A gente está em constante evolução e a gente precisa aprender. Nós, brasileiros, sempre copiamos muito o estilo de produção americano, o estilo de produção europeu. E é claro que hoje a gente precisa de outras narrativas. A gente precisa sim de outras narrativas. Mas eu sou um cara, vamos colocar aqui que eu sou um cara do Vale do Mucuri. Eu vejo que muitas pessoas saem daqui do interior para trabalhar com arte e produção fora daqui. Então, qual é o intuito de trabalhar, às vezes, essa ideia bilíngue? É porque, às vezes, a pessoa vai chegar em determinados trabalhos de produção, trabalhos grandes, onde elas vão estar falando essa linguagem, né? E não são frases completas, são terminologias, são termos, né? Conceitos. E eu acho que nós precisamos aprender. É claro que assim, eu não uso isso no meu dia a dia na produção. Não uso aqui no Vale do Mucuri. Mas se eu estou em São Paulo, trabalhando com pessoas que utilizam esses termos, eu não vou reproduzir, mas eu preciso entender do que se trata, né? E aí tem uma coisa nas produções grandes que é assim, produtor de quê? Né? Você precisa ter o feeling, que é o feeling da coisa? É o sentimento, aquilo que você traz como aptidão dentro de você, né? E aí o seu trabalho ele vai ter muito a ver com isso, com essa sua aptidão, né? Então, quando fala assim, o produtor ele precisa ter feeling, ele precisa ter já isso no sangue dele, né? Essa organização, esse planejamento, gostar de desenvolver, né? Fora daqui você ouve muito, mas eu posso substituir essa palavra como aptidão, né? O que você mais gosta de fazer? Eu gosto de lidar com documentos. Tá, então você tem um segmento específico para o seu trabalho. Ou não, você pode trazer tudo isso. Eu sou um produtor, eu não sou muito das planilhas, mas em alguns momentos eu preciso entender como é que se faz esse trabalho. Eu preciso saber o mínimo para que, se um dia eu estiver desenvolvendo um projeto sozinho, eu consiga desenvolver. Então a gente tem que entender hoje um pouquinho de cada coisa, a gente tem que estar cada vez mais buscando esse conhecimento em diversas áreas. Eu faço um trabalho como figurinista, porque ao longo da minha história como produtor, eu tive esse lado mais forte do visagismo, né? Da peruca, da maquiagem, do cabelo, do calçado, mas eu consigo desembolar pequenas situações, né? Eu sei que ainda precisa de uma bagagem enorme, né? Para trabalhos maiores, né? Mas se me der essa oportunidade de jogar, a gente vai desenvolver, porque a gente aqui é assim, né? A gente não foge do trabalho. Se me dão alguma coisa que eu não conheço, eu vou verificar primeiro se eu tenho tempo hábil para conhecer, para pesquisar, para me desenvolver, para conversar com pessoas que já desenvolvem esse trabalho, e aí sim eu aceito. Entendeu? O produtor ele precisa ter essa expertise, ele precisa ter esse tempo, que lá fora eles vão chamar de time, né? A expertise, time, feeling, né? Nada mais é do que
feeling, sua aptidão, a expertise, sua experiência e time, o seu tempo de trabalho, né? Se você é ágil para desenvolver as coisas. Entendeu? Então vamos lá, produtor de quê? Produtor de infraestrutura. Quem é esse produtor da infraestrutura? Pode ser o produtor master, né? Eu já vou dividir aqui. Produtor de infraestrutura, produtor de locação, produtor local, produtor de planejamento e produtor técnico. Esses produtores são produtores que vão ficar na primeira linha da produção, né? Eles estão lá ainda com um projeto na mão, com aquela ideia que alguém escreveu e falou, cara, essa ideia é bacana, eu acho que isso pode ser massa a gente desenvolver esse trabalho com os nossos, com a nossa população, com os nossos artistas. Então, vamos escrever essa ideia num papel. Nasceu o projeto. Dali você vai pegar o projeto, né? A gente vai falar disso lá na frente. E aí você vai ver tudo que vai precisar. Então, o produtor de planejamento, ele é esse cara que vai desmiuçar esse seu projeto. Ele vai dizer para você tudo que vai precisar ali. Qual é o local que você vai utilizar. Aí, né, numa produção grande, vem o produtor local, que ele vai começar a procurar espaços nessa região que pode comportar esse evento, essa ação, com um número X de pessoas, que tenha a infraestrutura, aí entra o produtor de infraestrutura, né? Que vai verificar quais são as possibilidades de montar um palco de 10 metros de altura, que tenha, que sustente um peso de 500 quilos, porque nós vamos ter telões, nós temos equipe, nós temos som, nós temos luzes. Então esse produtor de infraestrutura, ele já verifica tudo isso. E aí entra o produtor técnico. Se eu tenho montagem em altura, eu preciso de alguns documentos que me autorizem a fazer isso, assim como também um documento que me autorize a reservar esse espaço da cidade para eu trabalhar, né? Seja uma praça, seja um centro cultural, seja uma rua. Lá no Rio de Janeiro eu já desenvolvi um projeto, a festa de um padroeiro da cidade que eu nasci, Duque de Caxias, Santo Antônio. Então todo ano eles fazem essa festa do padroeiro, e aí eles fecham 2 quilômetros de avenida, que é onde fica a catedral, e acontece uma festa durante 3, 4 dias. Vocês imaginam produzir uma festa em 2 quilômetros de extensão, num local público aberto, né? E aonde você tem que contar também com o poder público de bombeiro, defesa civil, polícia, ambulância e médicos durante esses 4 dias. Sem contar os seguranças à paisana, porque a gente está falando de um evento de grande proporção, né? E aí como é que você contabiliza? Você tem ali a polícia trabalhando junto com você, a polícia militar, mas você também pode ter policiais à paisana no meio, né, desse público que vai estar ali na festa, para conter qualquer tipo de violência que possa acontecer. Porque a gente sabe, né, nesses grandes centros, nas capitais, quando nós temos esses trabalhos de aglomeração, como Carnaval, Ano Novo, essas festas populares, a gente tem muito problema com violência. Então, a gente também precisa cuidar da qualidade do nosso evento quando ele é aberto dessa forma, tá? Então existem esses produtores quando o evento é macro, quando o evento quando ele é muito grande, né? Bruni, tá, você está falando de uma realidade de Rio de Janeiro, São Paulo, fora daqui. Eu sou de Minas Gerais, eu sou da Bahia, eu sou do Espírito Santo, moro numa cidade de interior. Como é que eu vou fazer isso? Quem são essas pessoas? Cara, a partir do momento que você planeja, você é o produtor executivo, você planeja, você consegue dividir quais são as demandas que você tem de trabalho, você vai conseguir elencar quais são suas prioridades, o que você precisa fazer passo a passo. A gente vai falar um pouquinho mais disso à frente, quando a gente for dividir a sequência de produção, né? E aí sozinho a gente consegue fazer também, né? Existe um trabalho de mesa que o produtor precisa fazer, que são as listas de contatos, quais são os órgãos que ele precisa, né, estar mandando ofício. Eu mesmo, aqui em Teófilo Otoni, junto com
com os meus sócios do nosso bar, nós fizemos 2 dias de um bloco de carnaval na frente do nosso bar, ali na Floriano Peixoto. Então, teve uma série de documentos que nós tivemos que entregar, solicitando à prefeitura, solicitando à polícia militar, solicitando aos bombeiros esse espaço, já que teve um fechamento de via, né? Nós fechamos a rua Floriano Peixoto durante esses 2 dias para fazer esse bloco de carnaval. Não é um bicho de 7 cabeças, mas é burocrático, né? Você precisa tratar de um monte de assuntos, né? Você precisa cuidar da sua vizinhança, você precisa pensar no horário que você está fazendo isso por conta do volume do som, né? Você não quer criar um evento onde as pessoas que frequentem saiam dali felizes, mas as outras pessoas que estão ali no arredor fiquem completamente decepcionadas com o evento porque deixou sujeira na rua, não teve o cuidado com a limpeza urbana, não teve o cuidado com essa questão do som, não teve cuidado com a segurança. Então tudo isso precisa ser avisado, né? É claro, você aprende tudo num primeiro evento? Você vai saber de tudo num primeiro evento? Não. Muita coisa vai vir nos dias que você está desenvolvendo e você vai ter que dar a volta por cima, demandas que você não planejou, muitas coisas chegam na hora também, aí você precisa ter tranquilidade para gerenciar aquela crise, né? A gente chama ali naquele momento de gerenciamento de crise, quando acontece algum problema. E aí é muito importante também, eu sempre falo isso nas minhas oficinas, que a produção ela só acaba quando você bota o ponto final no seu relatório das ações que você desenvolveu. Porque ali, nesse relatório, você já teve a possibilidade de colocar todas as suas experiências, o que deu certo, o que não deu certo, o que você quer experimentar numa próxima produção, o que você nunca mais vai querer colocar, porque você não teve uma boa vivência, os profissionais que você quer contratar, que nesse primeiro momento você não contratou por falta de recurso e que você mesmo teve que assumir. Então a produção só acaba naquele momento, porque quando você coloca o ponto final, já é a folha em branco para você pensar numa próxima produção, porque nesse ponto final você já sabe o que você quer e o que você não quer. Então essa folha em branco já é a ideia de um novo projeto que você quer desenvolver, né? Então vamos dar sequência aqui ao produtor de quê? Eu falei mais desses produtores que estão na linha do planejamento, da infraestrutura, do local, né? O produtor da montagem, que depois que contratou todos esses serviços, que viu a infraestrutura, que viu o local, que viu a documentação necessária de autorização desses espaços, né? Eu vou precisar também montar esse evento, né? E esse dia é um dia muito importante, o dia da montagem, porque é o dia que vai estar chegando todos os materiais que você contratou, vai estar chegando equipe técnica. Então, assim, o que eu sugiro como produtor? Se você é um produtor de infraestrutura, de planejamento, de montagem, esteja com uma pastinha ali com todos os e-mails que você trocou com os seus prestadores de serviço. Porque acontece, gente, acontece muito, de você contratar um serviço e na hora da entrega eles não entregarem aquilo que eles ofertaram, aquilo que eles colocaram no orçamento deles, que eles ofertariam. Então, assim, tenham todos os e-mails ali, formalizem, gente. E-mail é o que, eu vou falar a linguagem, é o que há dentro da nossa produção, né? É o que te garante. Eu sei que hoje nós estamos num universo muito de tecnologia, um universo tecnológico. O WhatsApp é uma beleza, mas o WhatsApp não formaliza, ele só agiliza a comunicação, mas ele não formaliza, tá? Quando eu trabalhei com produção lá em 2010, a gente ainda não tinha o WhatsApp, né? Eu acho que eu não tinha o WhatsApp ainda. Então, tudo era por telefone. Então, toda vez que eu mandava e-mail, né, eu ligava para a pessoa antes e tratava algumas coisas com ela para agilizar, e eu mandava um e-mail falando, conforme combinamos ao telefone, especifico, e o que eu fazia? Imprimia aquele e-mail com a resposta já do meu
prestador de serviço e colocava em cima, né, o assunto, a caneta, grifava com marca-texto para deixar aquilo mais aparente para mim, né, mais de fácil localização quando eu precisasse. Às vezes eu colocava um clips, né, quando era estrutura de palco, clips em todos os e-mails, estrutura de som e iluminação, clips em todos os e-mails, né, para aquilo ficar segmentado, né, enfim. E aí sempre levava essas pastas para as minhas produções, principalmente na entrega desses materiais, né, desses prestadores de serviço. Porque se faltasse alguma coisa, eu tinha ali todos os e-mails já para conferir, eu não precisava voltar, né? Porque muitas vezes esses eventos são feitos distantes de um escritório, de uma sala que você utilize como base. Nós vamos falar disso um pouquinho mais para frente, base, IQG, o que significa, né? Então, para você não perder esse acesso, às vezes você está num lugar onde você não tem área, não tem sinal de internet, né? Quando você está num lugar mais aberto, um descampado, você não tem esse acesso imediato a seus e-mails para você dizer ali que aquele material está faltando. Então tenha sempre esse material impresso numa pasta, vai te facilitar muito. E aí nessa história toda também de falar sobre a segmentação desses trabalhos para o produtor, né, dessas áreas artísticas que ele desenvolve seus trabalhos, nós também temos o produtor artístico, o produtor visagista, o produtor de elenco, enfim, são produtores que vão trabalhar mais no trabalho de bastidores, no trabalho de apresentação artística e criativa, que vai trabalhar diretamente com a direção, né? É um trabalho que eu desenvolvi muito também no Paraná, em 2012, com uns trabalhos que foram desenvolvidos na cidade de Foz do Iguaçu. Então vamos lá. O produtor artístico é aquele produtor que vai estar em contato com o figurinista, o cenógrafo, vai estar em contato com todos os profissionais que vão dar a cara desse seu evento, né? Por exemplo, num espetáculo de teatro, né, o produtor artístico é aquele que vai sair para comprar material de uma lista do cenógrafo, do figurinista, do aderecista, né, vai comprar um objeto de cena, vai comprar um adereço. Então, assim, ele tem essa característica mais artística da coisa, né? Então, o produtor artístico, ele também tem muito contato, né? Porque, como a gente está falando de compras, ele geralmente ele vai trabalhar com esse fluxo de caixa, ele vai trabalhar com os orçamentos, e aí tem uma coisa muito engraçada, porque direção e produção são coisas que andam juntas, mas por caminhos separados. Por quê? O diretor, ele idealiza muita coisa, né? Mas esse recurso, esse aporte financeiro, geralmente é baixo para o que ele sonha, né? E aí qual é a função do produtor? É achar esse meio termo entre o que o diretor quer e o que o espetáculo precisa, né? Se vai precisar fazer algum ajuste nessa produção, né? Nesse cronograma, nesse orçamento, se vai cortar de um lugar e vai colocar para o outro porque aquela peça, aquele objeto é fundamental para a criação da cena desse diretor, isso é o produtor que vai resolver com ele, né? E isso traz assim discussões e reflexões muito bacanas assim dentro da produção, né? E essa é a função do produtor artístico. Quem é o produtor visagista? O produtor visagista é aquele que vai trabalhar junto com as camareiras, junto com as costureiras, junto com os cabeleireiros, junto com os sapateiros, né? Eu trabalhei em espetáculos musicais, né? Eu tenho essa experiência com espetáculos musicais. Então, você está falando aí de um elenco de 30 pessoas. Elenco, né? Bailarinos, atores, cantores. Depois, às vezes, você tem uma banda, você tem uma orquestra, que tem ali mais 15, 20 pessoas. Fora a sua equipe técnica, que está ali nos bastidores, né? Contra-regras, cenotécnicos, que envolve ali de 5 a 10 pessoas. Fora a equipe de criação,
cenógrafo, figurinista, desenhador de luz, né, que são os lighting designers, e a gente pode chamar aqui também de desenhador de luz, direção musical. Hoje se usa muita projeção, né, nos espetáculos, então você tem aí também a galera de mídias, né, que vai criar junto com a equipe de design. Gente, são quase 100 pessoas numa equipe dessa. São quase 100 pessoas numa equipe dessa. É muita gente, sem contar a galera lá da frente, a galera de portaria, de bilheteria, de chapelaria. É muita coisa. Tá? A gente pode ter essa equipe aqui em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, nos outros vales aqui da nossa região, no sul da Bahia? Claro que sim. Depende de quantas pessoas você quer envolver no seu trabalho. E aí você precisa gerenciar. O produtor master, o produtor executivo, ele vai precisar gerenciar esse número de pessoas. Se tem aporte financeiro para fazer, se é um evento que vai levar de 4 a 5 dias, 10 dias, 15 dias, tenham pessoas para que desenvolva esse trabalho para você, porque o produtor, acabou o evento, ele não pode sentar não, ele tem que estar de olho na desmontagem. Nós vamos falar disso um pouco mais para frente, mas o trabalho ele só termina quando a gente coloca o ponto final. Então o produtor visagista é esse que vai trabalhar com o visual do espetáculo, né? Tem o produtor artístico, que entrou já lá em consenso com o diretor. O produtor visagista ele vai estar especificamente cuidando do visual do artista que está em cena, né? E aí, como eu já falei, da cabeça aos pés. Se tem um trabalho de peruca, de aplique, se utiliza muito hoje também próteses, né, no rosto, principalmente em espetáculos infantis, onde quer dar mais essa ludicidade na criação dos personagens. Então, muitas próteses de maçã do rosto, protusas, de narizes diferentes, de queixos, de sobrancelhas, de orelhas, né? Então, se utiliza muitas próteses de látex. Então, é o produtor visagista que fica, né, em contato com esses aderecistas que criam, né, geralmente maquiadores. Então, é um trabalho muito gostoso. É uma área também que eu tenho bastante intimidade de trabalho por conta dessa experiência com espetáculos musicais, de também profissionais fantásticos que eu tive na minha caminhada, que eu pude trabalhar junto. Então é muito bacana. O outro dessa área mais artística, o outro produtor, é o produtor de elenco, é aquele que é responsável por, em contato com o diretor, saber quantas pessoas vão estar nesse projeto, quantos artistas vão estar nesse projeto, né? Se esse diretor quer fazer convite diretamente a esses artistas, se ele quer fazer uma audição para que ele possa conhecer novos profissionais do mercado. E esse produtor de elenco, ele também é responsável pela criação de cronograma de trabalho, né, que vai definir ali os ensaios, que vai definir também a questão, né, quando é um trabalho numa empresa privada, que precisa, às vezes, é um contrato de CLT, em carteira, né, carteira assinada, como foi o caso lá em 2010, do Beto Carreiro. Ele vai, junto com o elenco, ele vai providenciar a documentação, a ida desses profissionais até o RH, para que eles possam fazer o seu cadastro, entregar, fazer exame admissional, toda aquela burocracia que um emprego formal, né, exige. Porque hoje nós vemos cada vez mais trabalhos por contrato, né? Eu fiz o caminho inverso. O meu primeiro trabalho profissional, posso assim dizer, foi com carteira assinada, e a gente no Rio de Janeiro a gente não vê isso, né? Eu fui conseguir esse trabalho de carteira assinada em Santa Catarina, e depois eu continuei com a carteira assinada quando fui para o Paraná, entende? Então, assim, eu só vou ter esse contato com um contrato de prestação de serviços quando eu já estou ali em 2014, já em Curitiba, em São Paulo. E aí aqui no Vale do Mucuri já é uma questão completamente diferente, né? Porque somos todos sócios, né, do Instituto, então já é uma outra característica.
Enfim, o produtor de elenco, ele tem essas atribuições, né? Lá em Santa Catarina, em 2010, só para utilizar isso como exemplo, quando foi se criar esse espetáculo, que está em cartaz até hoje, né? Tem mais de 10 anos em cartaz, o diretor ele resolveu ele quis fazer uma audição para que esse espetáculo tivesse pessoas do país inteiro. Então, eles escolheram cidades polos onde eles fariam essas audições. Muitas pessoas foram fazer esse teste e o elenco, né, que foi aprovado, compôs esse corpo de profissionais para esse espetáculo. É um espetáculo maravilhoso, de um diretor maravilhoso, que se tornou um amigo profissional, um mentor, que me ajudou muito nessa minha caminhada artística e profissional. Então, é isso, né? E aí existem muitas outras ramificações. Eu queria trazer para vocês aqui um produtor específico que sempre me chamou a atenção, principalmente nesses eventos de grande proporção, que também pode se aplicar aqui para a gente, né? Nos nossos eventos menores, que é o produtor A&B. Durante as minhas oficinas eu sempre deixo esse produtor, né? Eu sempre coloco no nosso slide, na nossa projeção, todos esses nomes, né, que eu falei aqui agora, e aí eu peço para eles escolherem alguns e a gente vai trabalhando isso no meio da oficina, mas eu sempre deixo para falar do produtor A&B por último, né? Quem é o produtor A&B? Tentei pesquisar em vários lugares e eu não achava. Eu só descobri essa terminologia lá nas Olimpíadas, no trabalho das Olimpíadas, porque tinha uma corzinha no crachá, né? Tinha uma corzinha naquele crachá enorme que eu falei para vocês, tinha uma corzinha específica, e aí eu perguntei o que é isso? Esse aí é o produtor A&B. E aí eu não quis perguntar mais, porque eu falei, agora é a hora de eu pesquisar, de eu estudar, para saber o que é. Não consegui achar respostas. No dia seguinte, falei, e o que faz o produtor A&B? Ele falou, produção de alimentos e bebidas. Vocês entendem? Né? Produção de alimentos e bebidas. Quem é essa pessoa? E aí ela pode se subdividir, né? Na televisão tem alimentos e bebidas, no teatro tem alimentos e bebidas, no cinema tem alimentos e bebidas e nas grandes feiras, nos grandes eventos tem alimentos e bebidas. Uma festa de rua, né? Precisa oferecer espaço de gastronomia para o seu público, né? As barraquinhas lá de cachorro-quente, de salgado, né? de lanches, de almoço, e aí também tem a barraquinha do caipifruta, da cerveja, né? das bebidas quentes. Só que tudo isso precisa de uma organização. Muitas pessoas monetizam esses espaços, né? Para também conseguir um pouco mais de recurso para trabalhar, né? Vai oferecer um espaço de gastronomia, seja uma barraquinha, seja uma tenda, e aí, né, profissionais desse ramo, eles vão lá, se interessam por esse espaço, alugam esse espaço ou pagam uma taxa, que é essa taxa especial, que pode nos ajudar nos recursos de pequenas compras dentro da produção. É um dinheiro que entra, né? A gente costuma dizer que é gerar receita com o seu próprio evento. Essa é uma forma. E esse produtor, ele pode ficar responsável por juntar esse número de pessoas interessadas, não deixar ter esse conflito, né? Mas só tem uma barraquinha de alimentação e 10 de bebida. Não, isso precisa estar melhor organizado, né? Eu tenho que ter uma pessoa da sobremesa, eu tenho que ter uma pessoa do salgado, eu tenho que ter uma pessoa, né? Para que cada segmento esteja especificado, para não gerar um conflito. É claro que pode ter mais de uma pessoa vendendo, né? Dependendo do tamanho dessa sua festa. Mas não precisa ter um conflito imediato. Você pode fazer também 2 áreas de alimentação. Outra coisa que é importante, se você vai montar essa barraquinha, né, você tem que pensar na sustentabilidade. Se é de alimentação, se é de cozinha, eu vou precisar... Esses alimentos vão vir prontos ou esses alimentos eles vão ser preparados no local, né?
Ele vai ser frito no final, ele vai ser montado ali quando o cliente chegar. Então ali eu preciso de água, eu preciso de escoamento de esgoto, eu preciso de saída de lixo, né? Se tem fogão, eu vou precisar de gás, vou precisar de iluminação lá dentro. Se tem gás e fogo, eu vou precisar de um extintor. Olha aí quanta coisa. Vou precisar também de um documento da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, para que eles avaliem o risco dali, entendeu? Tudo pela segurança do nosso público. Gente, tudo isso existe, tudo isso é lei, né? E aí, se é praticado, né? Se é fiscalizado dentro das cidades, nós não sabemos. Mas nós, como produtores, precisamos tomar todas as precauções possíveis e imaginárias para que o nosso evento tenha sucesso, né? Uma coisa que quase ninguém pensa: se acontece um sinistro, né? É um termo muito utilizado na produção. Se acontece um sinistro no meu evento, se acontece um acidente, né? Um temporal e alguma lona solte, uma barraca voe, né? Se tem uma explosão num local próximo, a queda de um poste, qual é a área de escape que esse meu público tem? Porque se a gente está tratando de um evento de rua, num espaço público, né, a gente vai ter uma aglomeração imensa de pessoas em situações normais e não pandêmicas, como essa que a gente está vivendo, 2020, 2021. A gente também precisa pensar nessa área de escape, né? Onde a nossa ambulância do Corpo de Bombeiro e da equipe de saúde, ela vai estar pronta, né, preparada. Qual é o cantinho dela? Porque tem que ser um lugar de fácil acesso. Outra coisa que ninguém lembra: eventos que tenham crianças, tá? Se o seu evento tem uma entrada, já tem ali uma equipe. É importante também você fazer um contato com os órgãos de assistência social e do Conselho Tutelar, porque para saber se o seu evento é destinado àquele público, se você vai ter uma área kids. É importante também, eu sempre faço isso nos meus eventos, que se identifique, tenha uma pulseira de identificação para essas crianças. Gente, dá trabalho? Dá. É um valor a mais no meu orçamento? É. Mas é de suma importância. É para a qualidade do seu evento, é para a qualidade do seu público. O seu público vai olhar o seu evento com outros olhos, a partir do momento que ele veja que tem uma pessoa que, nessas fitinhas simples de entrada que a gente usa para seccionar, né, a diferença de público prata, público ouro, tem muito isso nos grandes centros, nas cidades, nas capitais. Aqui a gente não costuma fazer isso porque a gente acredita que o evento é para todos. Mas eu acho importante identificar as crianças, sabe? Que tenha o nome do responsável, um número de telefone. Caso a criança, a gente sabe como ela se perca dentro desse evento e consiga, né, achar um ponto de referência, onde tem alguém da produção que possa identificar esse nome do responsável e o telefone e falar que essa criança está em segurança. Tudo isso, gente, deixa o seu evento lá em cima, assim, sabe? Com uma qualidade enorme. E aí a gente vai falar também sobre o perfil de um produtor, né? Chegamos até aqui agora para falar sobre o perfil de um produtor. E aí o perfil, gente, é um perfil que a gente trabalha muito hoje. Está cada vez mais difícil a gente encontrar profissionais que tenham esse perfil, porque os profissionais, eles querem falar que eu sou assim, tem a síndrome da personagem do Jorge Amado, Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, vou morrer assim. E a gente tem que lembrar que nós estamos em constante evolução. O produtor, a última coisa que o produtor quer é desgaste com a equipe. Ele tem tanta coisa para resolver, para delegar, para desenvolver, que se ele não tem uma equipe coesa ao lado dele, é a certeza de um insucesso dessa produção. Então, ele precisa se cercar de pessoas que vá dar suporte a ele, né? Muitas vezes a gente não consegue isso com os nossos prestadores de serviço.
nossos prestadores de serviços que estão sendo pagos ali para, né, desenvolver as atividades com a gente, para oferecer esse serviço, muitas vezes eles acham que eles estão prestando um favor para a gente quando eles estão sendo pagos. Então você já tem que ter ali, já manter uma firmeza, uma cordialidade, para que as coisas fiquem tranquilas, porque é tão difícil você trabalhar num ambiente, né? Já é tão difícil a gente ter aí projetos aprovados com recursos, e quando você tem a possibilidade, ter uma equipe difícil, ter, sabe, prestadores de serviços difíceis também, é complicado, né? Perdi cabelos no meio dessa trajetória, mas a gente aprende. Então, assim, eu faço sempre essa parte da minha oficina, do perfil desse produtor, porque eu acho muito importante a pessoa que está querendo começar nesse trabalho saber quais são as qualidades e quais são os defeitos que ela precisa trabalhar, né? O que ela precisa dar uma suavizada, para que ela seja um profissional bem quisto dentro do meio. Porque tem isso também, né? Tem pessoas que eu sei que eu não quero trabalhar hoje. Eu já cheguei nesse lugar, onde eu posso escolher algumas pessoas que eu quero trabalhar. Ou em outras situações, não. Em outros tempos, não. Eu tinha que trabalhar com aquela pessoa porque era quem estava ali. Mas essa pessoa dificultava e muito os nossos processos de produção. Então, vamos lá. Organização. O produtor ele tem que ser extremamente organizado. Ele vai lidar com e-mails, ele vai lidar com contatos, ele vai lidar com papéis. Eu sou um cara do papel, né? Eu sou de 86, então eu gosto muito do papel e da caneta. Gente, nada substitui para mim o papel e caneta, né? Eu estou trabalhando em produções agora, em outras campanhas, em que a galera da comunicação, né? Ela quer utilizar das ferramentas que são mais fáceis para elas, né? E eu entro nesse meio, eu tento me desenvolver, porque é a minha dificuldade. Então eu preciso vencer esse obstáculo, eu preciso vencer essa dificuldade. Então eles já querem usar plataformas de status, de demandas, né, online, virtuais. E aí o que eu faço? Eu tenho 2 trabalhos. Eu participo, eu estou ali vendo com eles, mas eu vou lá criar a minha planilha de Excel, minhas tabelas, e vou imprimir, porque eu gosto disso. Eu gosto de colocar tudo na prancheta e ir riscando o que está feito, o que não está feito, o que está aguardando, as posições de status das demandas. Eu sou assim. Eu gosto de trabalhar assim. Mas a gente sabe que todo mundo que está chegando hoje tem um apreço e uma predileção pelos aplicativos, né? Pela tecnologia. Então, esse produtor ele tem que ser extremamente organizado. Organização tem que ser o sobrenome dele. O que vai diferenciar esse produtor dos outros? Essa palavrinha super importante no perfil do produtor: proatividade. Eu adoro essa palavra. Por quê? Um profissional proativo, ele está ali atento, ele é sagaz, ele está pronto para tudo que pode chegar aqui para a gente, né? De novo, ele se coloca à disposição para fazer. Mas aí tem uma questão que eu gosto muito de colocar aqui, que proatividade não tem a ver com um profissional invasivo, né? Tem que prestar atenção nisso aí. Até onde eu estou sendo proativo e até onde eu estou sendo invasivo, né? O produtor, ele pode ter essa dualidade, assim, pode ser perigoso esse lugar, sabe? Principalmente quando a gente trabalha com muita gente e às vezes as pessoas não veem a proatividade com bons olhos. Então, essa proatividade ela precisa ser medida, ela precisa ser dosada, né? E eu acho muito importante o produtor, ele tá ali disponível, né, para trabalhar, seja no horário em que ele combinou, seja num horário diferenciado, essas questões de flexibilidade de horários, ou até um horário que é fora. Isso acontece muitas vezes na produção, uma demanda que só vai conseguir ser resolvida fora do horário de trabalho. Então precisa ter essa ideia para flexibilidade, né? E aí não confundir com situações invasivas, tá? Onde você vai atropelar outros produtores, onde você vai atropelar uma ordem de hierarquia, né? Quando você está trabalhando com... O produtor trabalha com o coordenador de produção, que tem o diretor de produção, o produtor executivo. Precisa se respeitar as etapas, né? A hierarquia desses produtores, porque senão não é bacana, entendeu? A proatividade ela é diferente das situações invasivas. Outra coisa
muito bacana que o produtor ele precisa ter é o raciocínio dinâmico, né? Ele precisa ter agilidade para sair de algumas situações, né? Ele precisa saber com qual profissional ele pode contar no caso de um gerenciamento de crise, né? Quais são as saídas mais próximas. Eu costumo dizer que o produtor ele precisa ter plano A, B, C, D, E, Z. Ele precisa ter todas as letras do alfabeto, porque são muitas situações que podem acontecer numa produção. Então ele precisa ter várias saídas. Então esse raciocínio dinâmico nos ajuda, né, a trabalhar isso. Capacidade de trabalho em equipe. Esse é o mais difícil, porque a gente tem uma dificuldade hoje, a gente chama de ruídos na comunicação, né? Você fala uma coisa e a pessoa entende outra. Então, assim, as reuniões de produção, elas são importantíssimas para delegar essas atividades, né? Delegar esse trabalho para a sua equipe, para que cada um saiba o todo do projeto. Eu já trabalhei em projetos onde as demandas vinham diluídas. E aí você não tinha ideia da totalidade. Então, dá brecha para muitos ruídos dentro dessa comunicação, porque você não conhece o todo. E aí isso nos leva à descentralização de informações, né? Você só consegue essa capacidade de comunicação no trabalho em equipe se essas informações não estão centralizadas numa única pessoa. Vai que no meio do processo essa pessoa sofre um acidente, perde a memória, né? E era ali que tinha todas as informações. Então essas informações, elas precisam estar descentralizadas, né? Dentro das suas hierarquias, as pessoas precisam conhecer o espetáculo num todo e saber dessas atribuições, entendeu? E aí chega a minha dificuldade. Domínio de ferramentas virtuais, né? Saber mexer com o Word, saber mexer, né? Ter habilidades com planilhas de Excel, essas novas ferramentas que a cada dia nasce uma nova, oferecendo algo novo, algo diferente. E é muito bacana que nesse momento de pandemia, essa relação que nós estamos mantendo agora, ela foi criada nesse momento, pelo menos comigo. E aí o domínio dessas ferramentas virtuais, sobretudo no ano de 2020, foi o ano em que a gente mais se desenvolveu nesse sentido. Eu estou aqui na minha sala, aqui em casa, né, no nosso espaço de trabalho, né, o famoso home office, e eu estou aqui com o ring light, que está permitindo essa iluminação, meu celular que está gravando, meu notebook que está aqui, né, me dando as pautas da oficina, né, e é um trabalho que a gente vai seguir durante muito tempo, né? Esse formato é um formato que foi aceito dentro dessas possibilidades, né, de pandemia que a gente está vivendo. E eu acredito que muitas coisas serão assim. As reuniões, né, essas reuniões de planejamento, 80% delas hoje continuam sendo feitas, né, de maneira virtual. Antigamente a gente tinha essa despesa enorme de pessoas que tinham que vir, né, diretores ou produtores ou equipes que precisavam vir de outro estado para fazer reuniões. Agora tudo já se resolve através das videoconferências, das reuniões online, e elas só precisam chegar para executar o trabalho. Então esse domínio de ferramentas virtuais é muito importante. E aí vem o último tópico, né? A última ideia que eu trago para vocês desse perfil de profissional, que é o controle emocional sob pressão. Todos os profissionais, todos os produtores, eles precisam ter, porque muitas vezes a gente vai lidar com prazos muito curtos, com orçamentos muito baixos, com prestadores de serviços não cordiais, com equipes difíceis de lidar com a questão de comunicação, de diretores querendo lidar com certas situações assim que não estão planejadas dentro do nosso projeto, não foram contempladas no nosso projeto, e ele acha que ele quer aquilo, e isso te causa uma pressão, e você tem que ter esse controle emocional, entendeu? É claro que a gente não pode confundir essas situações com assédio moral, com assédio, outros tipos de assédios que a gente sabe que acontece dentro do meio artístico e cultural, que não deveria acontecer. A gente precisa ter esse controle emocional, ser profissionais e indicar quando algo passa do limite, que é o que a gente tem visto aí hoje.
várias mulheres denunciando questões dentro dos seus espaços de trabalho. Então, mas a gente precisa fazer isso com controle emocional, tá? Eu sei que às vezes as coisas vão sair dos trilhos, mas a gente precisa se manter firme e buscar quem pode nos ajudar e falar sim, falar sempre, tá? E homens, respeitem suas mulheres, respeitem as mulheres que estão trabalhando nos meios artísticos, nas produções, respeitem, elas são profissionais que merecem muito respeito. E agora a gente vai entender um pouquinho quais são as ferramentas que nós temos para nos ajudar na gestão do tempo desse projeto, né? Nós temos ali várias demandas a serem desenvolvidas e aí a gente precisa descobrir quais são as formas que nós temos de chegar até a fase final, porque a nossa produção é dividida em várias fases, né? Então nós temos 3 formas de fazer isso, tá? A primeira é o checklist, que é a nossa lista de checagem. Como é que se faz um checklist? Eu sempre oriento que você pegue um papel, ou utilize o computador, ou utilize o celular, seu tablet, e ali, de uma forma bem solta, você coloque todas as demandas que você tem para fazer. Todas. Isso aqui eu preciso fazer hoje, entregar hoje. Então, eu tenho tudo isso para fazer. Então, você anota tudinho ali. Anota. Depois que você criar todas essas listas, você vai voltar e vai elencar as prioridades. Prioridade 1, prioridade 2, prioridade 3, 4, 5 e assim por diante. Você vai elencar as prioridades. Isso eu preciso fazer primeiro. Isso eu preciso fazer segundo, terceiro. Tá, isso eu posso deixar por último. Cuidado com essa última, tá? Elenque, coloque ali qual é a primeira. A última. A primeira e a última são as que você tem que ter mais atenção. São as que tem que ter mais atenção. É a primeira e a última, tá? E aí você vai desenvolvendo essa sua lista de prioridades, né? Vai fazendo. O que for mais difícil é o que você deixou por último, com certeza. Geralmente é alguém que você precisa ligar, é alguém que você precisa lidar, é alguém que não te dá certas facilidades na produção, então você tem que tomar cuidado com isso, porque se você tem alguém difícil para lidar, que essa seja a sua primeira prioridade, porque senão você sempre vai empurrar para frente. Você sempre vai deixar por último. Isso não é bacana, porque se essa pessoa já é difícil, ela pode te colocar outras dificuldades, e aí você já não tem mais prazo para resolver. Então, o que for mais difícil, coloca primeiro, tá? Bruni, mas dentro dessa minha lista tem respostas que dependem de outras pessoas, né? Eu não consigo resolver hoje. Então, esse é o follow-up. É a segunda ferramenta que vai nos auxiliar nesse momento. O que é o follow-up? É o acompanhamento, tá? Eu tenho uma demanda de prioridade, mas ela não se resolve agora porque eu dependo de um e-mail que seja respondido, eu dependo de um material que ainda vai chegar, mas aí eu não posso esquecer. Isso vai chegar, hoje é dia 4 e isso só chega dia 10. Eu não posso esquecer, eu tenho que estar em contato com essa pessoa para estar lembrando que ela precisa me entregar isso naquele deadline, que é o terceiro. O que é deadline? É prazo, data limite, né? Vocês vão ouvir muito falar sobre o deadline, o famoso deadline, né? Qual é o meu deadline? Qual é o meu prazo para isso, né? Então, assim, tenha sua data limite, tenha o seu prazo, o prazo do prazo, eu costumo dizer. Eu gosto de ter o prazo do prazo, porque isso não me deixa também sufocado, pressionado. Nós, produtores, nós vamos descobrir que no meio do caminho vão aparecer milhões de outras demandas que o próprio diretor vai colocar, ou outros produtores vão colocar, ou demandas que vão vir do nosso elenco, da equipe de criação, de algo que a gente não esperava. Então, tenha o prazo do prazo. E é muito complicado fazer a gestão disso, porque nós temos uma probabilidade muito grande a procrastinação. O que é a procrastinação? É quando a gente faz assim, tem que fazer isso agora? Não vou deixar para fazer isso depois. Me mandaram aqui uma notificação, é um gatinho do YouTube, vou lá olhar.
Aí vou aproveitar e vou dar uma olhada no Facebook. Olha, postou isso no Instagram. E tá marcando hoje uma cervejinha, 4 horas. Ai, vou sair mais cedo para ir. Entenderam? E aí vai procrastinando, quando você vê se já está no final e precisa entregar o seu material na sua data limite. Aí você vai correr, você vai fazer sem qualidade, o seu fornecedor não vai te entregar o que ele disse que ia entregar, porque ele também procrastinou vai te entregar fora do prazo. É uma loucura, é uma loucura. Então, essas 3 ferramentas nos ajudam hoje, que é a lista de checagem, o acompanhamento e o prazo, atenção aos prazos, tá? Muito importante, muito importante. Passando isso, meus amigos, nós chegamos, né, no projeto e nessas fases que esse projeto ele se divide, né? Nós já falamos aí de ferramentas, já falamos do produtor, já falamos dos conceitos, já falamos de terminologias que ora podem aparecer em inglês, ora podem aparecer em português. Fica a seu critério utilizar. Lembrar que é importante conhecer e saber aplicar. Isso não vai matar nem diminuir ninguém, tá? É importante conhecer. Chegou o seu projeto, você está ali nesse momento de pré-produção, né? Então, essa pré-produção, ela precisa ter um tempo de início, meio e fim, né? Então, qual é o meu período de produção? Para esse período de produção, eu vou precisar de um cronograma de atividades, né? Tudo que for de demanda, né? Eu preciso colocar em execução numa quantidade de dias, que vai ser o meu cronograma dentro da pré-produção. Só que essas demandas eu só vou descobrir com a decupagem. O que é a decupagem? Eu vou encontrar o meu projeto, eu vou ler o meu projeto e eu vou decupar. O que é decupar? Separar atividades importantes e demandas desse meu projeto, né? Quem são os profissionais que vão trabalhar comigo? Quais são os locais que eu quero desenvolver esse projeto? Quem é meu público-alvo? Qual é o conceito? Enfim, ali eu já decupei. Então, quando eu decupo, né, quando eu separo essas atividades, eu tenho ali já estabelecendo a quantidade de dias que eu vou conseguir trabalhar essa pré-produção, né? Então a pré-produção é o início do meu projeto e a execução dessas tarefas iniciais. E aí, o que eu trato nesse período de pré-produção? Decupagem, orçamento e cronograma. Por que o orçamento? O orçamento é importante. Já na pré-produção eu preciso saber quanto eu vou gastar do início ao final do meu projeto, que é a pós-produção. A gente vai chegar lá. Então, assim, é muito importante fazer uma boa decupagem para que nada apareça no meio do caminho. Porque quando você faz uma boa decupagem, você vai fazer um bom orçamento, você já sabe o que você vai gastar, e você vai fazer um bom cronograma, você sabe a quantidade de tempo que você tem para produzir aquilo tudo, para entregar essas demandas prontas, né? Depois disso, vem a produção, vem os dias do evento, né? O dia do evento não é só o dia, né? A gente já costuma falar que o dia do evento é a montagem dele. Então, se eu tenho montagem de estrutura, ali para mim já é o dia do evento. Não é o evento para o público, mas é o dia do evento para o produtor, para a equipe de montagem, né? Para os prestadores de serviço, ali é o dia D que a gente chama, né? Então, aquele dia ali é aquele famoso dia que você tem que levar a pasta com todos os e-mails impressos, tem que levar sua água, você tem que estar bem disposto para aquele dia, para as outras situações adversas que podem aparecer por ali, né? Depois disso vem o dia do evento para o público, né? Onde tudo pode acontecer. Você tem que estar em contato com as atividades culturais que vão acontecer. É muito importante você estabelecer um roteiro dessas atividades, um roteiro de palco, se você vai ter cerimonialista, que horas a primeira banda entra, que horas vai ter a abertura, se você vai fazer entrega especial de um prêmio, se você vai homenagear alguém, tudo isso vai no roteiro, e esse roteiro é diário, gente. Esse roteiro não é entregue na hora, embora muitas coisas chegam na hora pra gente, que tá ali no palco. Então é muito importante ter essa consciência desse roteiro ali para o público.
Pensar muito na comodidade do público que está te assistindo, pensar que pessoas idosas e cadeirantes vão assistir, precisa ter espaços reservados a essas pessoas, é de suma importância. Eu não quero, embora a gente encontre produções assim, mas para a nossa realidade aqui no Vale do Mucuri, não é interessante ter um espaço para pessoas que pagaram mais, ter um conforto para as pessoas em detrimento das pessoas que pagaram menos. Eu já trabalhei em lugares assim, nós sabemos que eles existem, mas eu acho que os projetos, eles precisam ter outras características hoje, tá? Eles precisam estar de olho na sustentabilidade, aquilo tudo que a gente já conversou no início, né? E a gente precisa agrupar, a gente precisa juntar, a gente precisa aglutinar. A gente não precisa segregar, separar, não são as palavras de lei desse momento, tá? Então pensem nos cadeirantes, pensem nos idosos, pensem nas gestantes, em como eles podem se sentir confortáveis nesse evento, como eles podem ter segurança nesse evento, tá bom? E aí vamos lá, Bruni, terminou o meu evento, o público foi embora, eu quero descansar porque esses dias de produção foram dias extremamente, sabe, conflitantes, estressantes, eu quero descansar agora. Muito errado, cara pálida. É o momento que o produtor também precisa estar descansado. O produtor, na hora do evento, ele pode se divertir muito, mas ele não pode gastar todas as suas energias, porque ele tem que ter energia para quando o evento acabar. Quando o evento acabar, os prestadores de serviços, eles já estão prontos nos bastidores para começar uma desmontagem. Então, terminou um evento, quando você vai embora, você já vai ver técnico desligando a aparelhagem de som, iluminação, descendo as varas, já querendo já fazer uma desmontagem. E o produtor, ele precisa estar presente nessa desmontagem também, para que ele tenha certeza que tudo que foi contratado com prestador de serviço seja entregue a essas empresas, seja entregue a esse fornecedor, porque senão ele pode pagar multa também. Se algum objeto for entregue faltando, né, ou danificado, o produtor paga multa e isso sai do nosso orçamento. E isso muitas das vezes não está previsto no nosso orçamento. Entendeu? Então, assim, você não quer sair do seu evento com uma receita negativa, tendo que tirar do bolso para pagar, tendo que, né? Então, pensar muito isso. Então, tem que ter um acompanhamento do produtor. O produtor tem que estar focado em deixar o espaço limpo e isso tem que estar lá na planilha dele de custos, né? Quem são as pessoas que vão trabalhar com a limpeza urbana, se isso vai ser contratado, se isso a gente consegue em parceria com a prefeitura ou com alguma outra empresa que esteja presente no nosso evento. É muito importante a gente pensar nisso, porque infelizmente as pessoas, é sempre bom falar nos nossos eventos sobre a conscientização de lixo no lugar certo, até pela segurança. Será que o seu evento vai trabalhar com bebidas alcoólicas liberadas em garrafas de vidro? Né? Ou o seu evento vai ser só latinha, que também pode ser perigoso, e também tem a questão da sustentabilidade. Eu já trabalhei em eventos que a pessoa tinha que ter o seu copo e a bebida era colocada no copo direto, e esse descarte de latinha e de garrafa já era feita de forma consciente, sustentável, já indo para locais designados. Então isso é muito importante, tá? E aí terminou o evento, fez a desmontagem, cada um foi para sua casa, o produtor descansou. Acabou o trabalho? Não acabou. Vem a pós-produção, que é tão importante quanto a pré-produção, que é tão importante quanto o dia do evento. É muito importante. Porque é na pós-produção que esse profissional, o produtor, ele vai fazer pagamento de equipe, vai fazer pagamento, né, dos outros 50% desses produtores, desses fornecedores, perdão. É aonde ele vai pensar na junção desse portfólio e desse clipping. Qual é a diferença de portfólio e clipping? Clipping é tudo que saiu na mídia sobre o evento dele, seja na pré-produção, seja no dia do evento, seja depois
do evento. Então ele vai reunir o que saiu em mídia impressa, que são os jornais, né, os folders, os flyers. Ele vai printar tudo que saiu nas redes sociais, seja em sites, seja em blogs, seja Facebook, Instagram, né? Ele vai também, ele vai juntar tudo isso, né? E aí, tudo que ele tem em clipping, ele também pode colocar no portfólio. O que é o portfólio? Portfólio são os registros em vídeos ou em fotos que você vai juntando desde a pré-produção. Eu costumo tirar sempre a primeira foto da nossa primeira reunião. Reunir com a minha equipe, seja virtual, eu vou lá e tiro um print, ou a gente vai se reunir numa mesa, num espaço físico, eu vou lá, primeira reunião, tal, porque isso precisa estar registrado, porque isso vai entrar na sua prestação de contas. Tudo é prestação de contas, tá? Tudo, foto, vídeo, principalmente, né? Tem prestações de contas que são muito simples. Eu viajei para o Chile numa produção com um coletivo de teatro era uma verba pública e a prestação de contas era super simples. Era só entrega e relatório de atividades desenvolvidas e apresentação de notas fiscais. Então isso é super simples. Agora tem editais que essa prestação de contas é muito complexa. Pede 5 fotos, pede vídeo, pede relatório, pede, sabe, muita coisa que você tem que pensar já na pré-produção. Prestação de contas se faz na pré-produção. Não deixa para fazer prestação de contas no final, não deixa para fazer seus relatórios no final, porque aí você perde coisas essenciais que já passaram, entendeu? Deixa para fazer na pré e aí você vai desenvolvendo já vai imprimindo relatórios, já vai colocando, porque no final você só junta tudo e coloca lá na sua prestação de contas. Portfólio é aquilo que você vai fazendo, fotos de equipe. Gente, é raríssimo você ter um fotógrafo que está cobrindo um evento que vai pensar na equipe que está trabalhando nos bastidores. E nós precisamos muito, principalmente nós produtores, que vamos precisar apresentar portfólios de trabalho para futuros projetos. Então a gente precisa disso. Nosso portfólio precisa ser um portfólio bonito, com bastante imagens, para que os nossos futuros contratantes, né, os nossos futuros projetos, quando a gente mandar projeto para um edital, a gente tenha bastante possibilidades de conseguir ser contemplado com o portfólio que a gente envia. E aí sim, depois da prestação de contas, quando você já entregou, já finalizou seu portfólio, já montou o seu clipping, já fez o seu relatório, colocou o ponto final, você acabou a sua produção. E aí você olha para trás, vê a quantidade de pessoas que você trabalhou, né? Os profissionais que estiveram envolvidos ali naquele trabalho, você vê a quantidade de pessoas que foram atingidas pelo aquele seu projeto, né, que foram contempladas, o seu público, como eles saíram felizes dali. E aí você pensa, vamos produzir de novo? Vamos produzir de novo. São muitas ideias, são muitas atividades que nós, produtores, podemos desenvolver. É só pegar a sua ideia, tirar ela daqui da cabeça, colocar no papel e pensar em todas essas ferramentas que nós falamos por aqui, todos esses processos, todas essas etapas. Com certeza você vai ter sucesso como nós temos tido durante esse processo. Eu vou usar como exemplo a live Marcela Veiga, live acústica, que a Marcela fez dentro da sua casa nesse momento de pandemia. Ela fez um show, ela conseguiu parceiros, né, que compraram essa ideia com ela, fornecedores aqui da cidade, que têm suas empresas e que quiseram patrocinar. E aí também vem um outro trabalho que nós produtores fazemos, que é o trabalho de Media Kit, né, que é montar esse portfólio dessa artista, mas não é o seu portfólio numa totalidade, é o portfólio do trabalho que ela quer desenvolver, que no caso era esse show Marcela Veiga Live Acoustic. Então a gente desenvolve um Media Kit, que é falando, né, aonde a marca desse fornecedor, dessa empresa vai aparecer e de que forma isso vai se desenvolver e qual é o valor que isso
que isso vai custar para esse empreendedor, que é através desse recurso que nós vamos conseguir pagar os artistas, né? Pagar os profissionais que estão ali envolvidos nessa produção. Então, Marcela conseguiu, eu fiz esse Media Kit para ela levou até as empresas, né? Porque é muito importante o artista vender o seu próprio produto. Tem gente que contrata produtores para que possa vender, que já tenha uma carteira de clientes, também é super viável, mas é muito importante quando esse artista vai junto. Então, como produtor da Marcela, eu fui responsável por criar esse Media Kit que ela levou para vender a esses empreendedores, e com sucesso ela retornou com um belo grid aí de empresas, né, que fizeram o patrocínio dessa live e que geraram esses recursos, né, para toda a equipe que trabalhou. Também fiquei responsável pela concepção de cenário, né, de transformar a sala da casa da Marcela num palco para esses artistas que tocaram com ela nessa noite, e os convidados também que estiveram lá, a Amanda que fez a apresentação também, né, desses produtos, desses empreendedores que fizeram patrocínio, que patrocinaram essa live. Então nós apresentamos também esses produtos na live dela e foi muito bacana. Eu quero que vocês confiram agora o trechinho de como foi chegar na sala da Marcela para produzir, chegar num espaço completamente domiciliar, né, com TV, com sofá, com peças pessoais de uma casa, como vocês podem ver aqui, e transformar num set de filmagem. Então, acompanhe aí um trechinho de como foi chegar lá. Olá pessoal, dando sequência à nossa oficina de produção cultural, eu estou aqui num espaço agora completamente doméstico, que eu usarei de exemplo como um dos grandes trabalhos que foram realizados no ano de 2020, durante a pandemia da Covid-19, que foram as lives. Um momento onde os nossos produtores e artistas conseguiram driblar essa grande dificuldade desse ano e puderam levar entretenimento até a sua casa, a sua família. E foi uma das situações que possibilitou todos esses artistas, cantores, atores, produtores a trabalhar durante esse ano tão difícil, onde as casas de shows foram fechadas, os restaurantes, os bares, e tudo se tornou muito difícil. Então, eu vou usar esse exemplo que nós temos agora. Aqui é a sala da casa da cantora Marcela Veiga, onde nós tivemos a possibilidade de produzir a sua live no ano de 2020, chamada Marcela Veiga Live Acoustic. Então eu vou trazer para vocês aqui nos próximos vídeos algumas das técnicas e ferramentas que nós utilizamos para fazer a produção desse show, a produção dessa live nesse momento de pandemia. Bom, vocês acabaram de ver um espaço completamente domiciliar, né? A sala da casa da Marcela. E aí vocês vão ver agora, no próximo vídeo, como que esse espaço ficou, como nós transformamos a sala da Marcela num palco. Confere aí um trechinho desse show incrível que foi o Marcela Veiga Live Acoustic. Vou mandar Nobre Vagabundo. Quanto tempo tenho pra matar esta saudade? Meu bem, o ciúme é pura vaidade. Se tu foge o tempo, logo traz ansiedade. Respira o amor, aspirando a liberdade. Respira o amor, aspirando a liberdade. Respira o amor, aspirando a liberdade. E quanto tempo tenho pra matar esta saudade? Meu bem, o ciúme é pura vaidade. Se tu baixa o tempo, logo traz
respira o amor, aspirando a liberdade. Eu tenho uma vida dura, encabeço o mundo, sou pisciano torto, vivo de amor profundo. Sou perecível ao tempo e vivo por um segundo. Perdoa meu amor, esse nobre vagabundo. Perdoa meu amor, esse nobre vagabundo. Perdoa meu amor, esse nobre vagabundo. Eu tenho uma vida dura, encabeço o mundo, sou pisciano torto, vivo de amor profundo. Sou perecível ao tempo e vivo por um segundo. Perdoa meu amor, esse nobre vagabundo. 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 Gente, eu adoro os meninos quando eu mudo assim, o pai olha e fala assim, nossa, o que a Marcela vai fazer agora? Ô, papai! Pessoal, chegamos ao fim da nossa oficina de produção cultural. Oficina que, em conjunto, a oficina da Marcela, a oficina de técnica vocal, foi contemplada com recursos da Lei Aldir Blanc, Lei de Emergência Cultural, da cidade de Teófilo Otoni, aqui no Vale do Mucuri, em Minas Gerais. Espero que vocês tenham podido aprender comigo essa troca de experiência e compartilhamento, né, de vivências. Eu sigo aprendendo por essas estradas e esses novos caminhos. Aprendo muito aqui na nossa região, na nossa cidade. Dizer que é de profunda importância que nós, artistas, tenhamos essa possibilidade de aprender cada vez mais, tem essa possibilidade de ter outros olhares e outras vivências na nossa própria região, para que a gente consiga sempre desenvolver projetos para todos, para todos. Então, deixo aqui o meu compromisso de sempre estar à disposição da cidade de Teófilo Otoni, dos artistas de Teófilo Otoni, que queiram somar e contribuir. O nosso público merece, e Teófilo Otoni tem artista sim. E muito obrigado para vocês que estão assistindo as nossas oficinas, tanto a minha quanto a da Marcela. Nós fizemos esse material com muito carinho. Aproveitar para agradecer a Marcela, a Marcela Veiga, que está dando aqui esse suporte, ao Daniel Silva, que também está na nossa equipe, no nosso projeto, e tantos outros amigos e artistas que sempre nos possibilitam trabalhar e seguir com a nossa arte. Muito obrigado, gente. Eu sou o Bruno Murucci e essa foi a nossa oficina de produção cultural. Tchau, tchau. Até a próxima.